Quem leu a revista Veja de hoje? Ninguém? Que bom, vai ser inédito então. Nós temos um entendimento, assim como Moody, um dos maiores teólogos da nossa história, nós temos um entendimento de que o pastor deve andar com a Bíblia em uma mão e o jornal do dia na outra, né? E hoje nós temos uma matéria aqui, bem infeliz, mas que é importante dividir com os irmãos. Os irmãos concordam? A matéria diz o seguinte, no tema, essa gente incômoda, falando da igreja evangélica no Brasil. E eu não vou ler a matéria toda, até porque ela é um pouco confusa. O escritor, o jornalista José Roberto Guzzo, que apesar de ter um português muito bom, ordena suas ideias muito mal, e não é a única matéria dele. Aliás, ele é conhecido por pesquisar pouco para escrever as suas matérias. Ele fala a respeito dos evangélicos de uma forma muito tendenciosa, eu diria um tanto quanto grosseira, e pouco conhecedor de fatos. Em um dos trechos ele diz: esse povo, em grande parte, do tipo moreno e brasileiro, vem sendo visto com horror crescente pela gente de bem do Brasil. Eu queria falar com esse nosso querido José Roberto Guzzo, que desde 1888 foi abolida a escravatura no Brasil, e preconceito de raça é crime, e não se aplica esse tipo de colocação feita aqui, qualificando ou desqualificando um povo, seja ele qual for, por raça ou credo. Isso dá cadeia no Brasil. E eu gostaria que a revista Veja tivesse um pouco mais de cuidado, porque as medidas cabíveis vão ser tomadas pelos parlamentares. Nós já escrevemos para os parlamentares, na terça-feira haverá um pronunciamento com o texto escrito feito pelo pastor Walter, lá em Brasília, a respeito desta lamentável situação. E ele continua dizendo que os evangélicos são vistos como retrógrados, reacionários, repressores, fascistas e inimigos da democracia. Mais à frente ele fala que nós estamos definitivamente fora do campo progressista do país. Veja, o povo brasileiro, né? Já que nós somos o povo, e ele se coloca como elite, deixando bem claro: se os evangélicos pensassem o contrário do que pensam, não haveria nenhuma objeção para rezar nas igrejas da Assembleia de Deus, nas catedrais da bênção e nas igrejas do Evangelho quadrangular. Ou seja, o problema dos evangélicos está na sua convicção como cidadãos. Eu quero saber aqui se algum dos irmãos já teve alguma outra religião antes de estar aqui como evangélico. Levante uma de suas mãos. Alguém já frequentou uma outra religião? Por favor, filme isso, para que todos possam ver. Já? Alguém aqui, podem abaixar as mãos agora, como evangélico, alguma vez você foi, como católico, espírita ou de qualquer religião, você foi impedido de entrar numa igreja evangélica e professar a sua fé? Sim ou não? Você entrou na igreja e se converteu na igreja? Então quando você entrou rezando do seu jeito, sim ou não? Então esse senhor José Roberto Guzzo está redondamente enganado, porque as portas da igreja evangélica no Brasil permanecem e permanecerão abertas a todas as pessoas, de qualquer gênero, crédito ou de qualquer religião. E nós não somos discriminatórios, ao contrário desse senhor que escreve classificando pessoas pelas suas posses e formas de pensar, mas ele vai longe. Ele diz: o que atrapalha o Brasil, na visão das pessoas que se consideram capacitadas a pensar, são os brasileiros.
O que atrapalha o Brasil são os brasileiros, para os intelectuais como esse senhor, que está redondamente enganado. Aliás, de todas as estatísticas dele, principalmente aqui ele diz que nós já somos 1/3 da população do Brasil, e isso em tese, porque na prática provavelmente somos mais do que isso. Eu quero saber de onde ele tirou essa informação, porque ele não pesquisou também, apesar de ser verdadeira. Eu quero saber de onde ele tirou a informação de que nós somos retrógrados, aonde ele pesquisou, aonde ele tirou esses dados que ele está lançando nessa reportagem, sendo que ele não cita o IBGE, ele não cita absolutamente nada. Aliás, os poucos órgãos que ele cita mais para frente são redondamente errados, e os irmãos vão notar. Vamos continuar aqui. Pode ser uma pena, mas toda essa massa de gente, falando de mim e de você como se fossem gado, que vai ao templo, é formada por brasileiros que têm direito a votar. Pode ser um absurdo que você e eu tenhamos direito a voto, afinal de contas, quem deveria ter direito a voto seriam os jornalistas da Veja, né? E outros como ele, mas nós é que somos antidemocráticos, como ele acabou de dizer aqui. Vamos continuar mais um pouquinho. Afinal de contas, igreja é um lugar de gente que pensa, amém? E ele vem tentando fazer uma paráfrase, dizendo que no meio evangélico, há tanto joio nas igrejas evangélicas, que fica difícil muitas vezes achar o trigo. Olhe para o lado, veja se a pessoa que está do seu lado tem cara de joio, veja que quem está perto de você tem cara de joio. Eu convido os irmãos a escreverem para a revista Veja e dizerem assim: olha, revista Veja, não adianta colocar na capa que vocês estão vendendo 1.200.000 exemplares por semana, porque a tendência é piorar. Se vocês continuarem com bons escritores, bons jornalistas como esse, mas vamos seguir um pouquinho aqui, porque ele tem algumas ideias ainda piores. É um desapontamento, repito, é um desapontamento sem dúvida, e as cabeças corretas deste país ficam impacientes com a frustração de ver o culto dos evangélicos crescendo, enquanto em Nova York e no resto do mundo bem sucedido, as pessoas vão a concertos de orquestras sinfônicas e não admitem a circulação de preconceitos. Quem é que está sendo preconceituoso aqui? Sou eu? Somos nós evangélicos? E será que nas orquestras sinfônicas, se ele resolver perguntar no meio dos músicos e mesmo na plateia, ele vai encontrar uma maioria de não evangélicos? Ou ao contrário disso, a maioria dos músicos que ali estão são evangélicos e oriundos das igrejas? Um senhor realmente que decidiu não pesquisar e escrever a esmo, acordou de manhã, brigou com a mulher, chutou o cachorro, o cantinho da parede, tropeçou no banquinho e falou: vou escrever uma matéria contra os crentes. Mas vamos continuar. Não podem exigir, que os evangélicos sejam proibidos de existir. Ele chega ao ponto de conjecturar isso, dizendo que secretamente, bem que gostariam que eles sumissem por conta própria. Está aqui, não sou eu, estou lendo a revista Veja, tá? E nós somos fascistas. Continuando, é uma sequência grande de bobagens, né? Mas essa não é a opção disponível na vida real. Fazer o quê? Né? Já que nós não podemos sumir. Propor, por exemplo, agora, querido, segura aí, vai. Propor, por exemplo, uma comissão de filósofos da OAB. Tem algum advogado aqui? Algum advogado? Comissão de filósofos da OAB, é isso mesmo? OAB é a organização dos filósofos do Brasil, é isso? Entendi bem? Não? Então ele quer propor uma organização, uma comissão de filósofos do Brasil, reunir a CNBB e organizações de direitos humanos, nomeada pela mesa do Senado Federal, para separar as religiões legítimas das ilegítimas. E ele faz o quê? Ele rasga a Constituição? Ele faz o quê com a liberdade de culto e com um país laico? Este sujeitinho, me desculpem, queridos, mas deveria ser interditado, né? Isso aqui para mim é Alzheimer, não é possível. Não há outro jeito, ele conclui assim, dizendo: se você defende a arte irônica, ou melhor, desculpe, se você defende a arte incômoda, digamos, tem de estar preparado para conviver com a religião incômoda. Em todo caso, para quem não gosta dessas realidades, é bom saber que os evangélicos, muito provavelmente, são um problema sem solução.
Glória a Deus, porque nós somos para ele um problema sem solução, mas para o mundo uma solução para os problemas, porque o Deus que nós pregamos não é problema, é solução, é cura, é vitória e salvação de vida. Fica aqui o meu protesto e convido os irmãos que são pessoas que pensam, gente inteligente, universitários, formados, gente de grau superior, de pós-graduados e doutores, por favor, escrevam para a revista Veja. O nome deste sujeito é José Carlos Guzzo, este colunista, e definitivamente eu não quero deixar nas minhas palavras. Abra comigo Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 20, ou melhor, capítulo de número 5, e versículo de número 20, porque o que nós falamos, nós embasamos na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Não somos como esse senhor que tira suas ideias, eu sei lá de onde. Diz assim o profeta Isaías: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seus próprios conceitos. Ai dos que são heróis para beber o vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Versículo 24. Pelo que como a língua do fogo consome o restolho, e a erva seca e se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Vá comigo para Mateus, no capítulo de número 5 também. Mateus 5. Esta é a palavra para esse senhor. E para os irmãos, Mateus 5. Versículo de número 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriardes e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu louvo a Deus, porque quando nós vemos uma situação como essa, nós entendemos que é hora de pregarmos mais, de que estamos fazendo o trabalho do Senhor, mas que devemos fazer ainda mais. E se somos um mal para estas pessoas que vivem no pecado, sem dúvida nenhuma queremos ser ainda mais, para que o pecado desapareça da vida delas. Tudo que eu desejo a este Senhor é que ele se converta, que ele seja salvo, lavado, remido e transformado pelo poder do Evangelho. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém?